capítulo de número 15, Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 13, até o número 7. Por favor, me acompanhe. A parábola da ovelha perdida. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai à busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei as minhas ovelhas perdidas, a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepender, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Graças a Deus. Por esses 6 dias de campanhas, e também pelo primeiro dia ao qual nós fizemos a abertura dessa campanha, da 100ª ovelha, nós falamos exatamente sobre a 100ª ovelha. Falamos algumas características que a igreja tem que ter para resgatar essas ovelhas. Falamos também de algumas características que nós temos que ter para que essa 100ª ovelha ela não venha sair da casa de Deus. Mas nessa noite Deus colocou no meu coração de falar para vocês, não da 100ª ovelha, mas das 99 ovelhas que ficaram no apreço. Eu não sei se você concorda comigo, mas talvez você seja que nem eu. Toda vez que você ouve essa mensagem sobre a 100ª ovelha, você sempre ouve daquela que saiu, daquela que está sofrendo, daquela que tem que voltar para o apreço. Mas nessa noite eu quero falar para você, eu quero que Deus fale comigo sobre a ovelha que ficou, você que está dentro da casa de Deus. Então eu quero explicar algumas coisas que tem que ter essa ovelha que está dentro da casa de Deus, e alguns alertas que nós vamos dar aqui nessa noite rapidamente. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar comigo. A primeira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem, e ela está ali no versículo de número 7 do capítulo de número 15, que diz que as ovelhas, essas 99 ovelhas, elas foram deixadas dentro do aprisco, inclusive no local onde era o local deserto, para que o pastor pudesse ir atrás da 100ª ovelha. Diz que essas ovelhas a qual ficaram, elas não precisavam de arrependimento. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós falamos das pessoas que estão dentro da casa de Deus, daquelas a qual não são a 100ª ovelha, nós estamos falando de pessoas a qual conhecem o Evangelho de Cristo. Nós estamos falando de pessoas a qual, pela misericórdia do Senhor, tiveram a oportunidade de ter um encontro com Deus, e sabe que o melhor lugar para ela ficar é dentro da casa de Deus, aonde ela aprende como é que ela pode ter uma vida digna. Dentro da casa de Deus se aprende como é que a pessoa pode se conduzir lá fora, e aprende também como é que essa pessoa ela pode conduzir a sua vida dentro da casa de Deus. A 100ª ovelha ela tem problemas, mas as 99 ovelhas a qual estão dentro da
exaltada através da sua vida. Se você pegar uma pessoa a qual faz parte das 99 ovelhas, ela é mais ou menos assim, por exemplo, que nem Pedro. Um determinado dia Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, eu estou vendo que você está sempre me acompanhando, você faz parte das minhas ovelhas, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Pedro, o que as pessoas estão dizendo de mim? O que você acha que eu sou, quem eu sou? E Pedro falou assim: Senhor, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Jesus olha para ele, fica alegre e pega e fala assim, e fala para ele assim: olha, Pedro, então verdadeiramente foi Deus que te revelou isso. Quer dizer, fazia parte das 99 ovelhas. Aí chegou um pouquinho mais, Jesus começa a conversar com ele e pega e fala assim para ele assim: Pedro, então aquietai-vos, não se preocupe, porque eu já estou para ir embora. Já estou preparando uma morada para mim, mas pode ficar tranquilo, porque aonde eu vou tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu dizia para vocês. Então, fique tranquilo, eu estou indo embora, mas vocês estão abençoados aqui nesse local. Você sabe o que Pedro fala? Fala assim: Senhor, mas não vai não, fica aqui conosco mais um pouco. Jesus olha para ele e fala assim: olha, isso daí que você está falando não é uma coisa certa. E sabe como é que Jesus repreende ele? Pega e fala assim: eu te repreendo, Satanás. Quer dizer, naquele exato momento, ele poderia confirmar que ele era uma das 99. Mas na verdade, ele naquele momento, na primeira resposta, ele fazia parte das 99. Na segunda já não fazia. Por quê? Ele não queria deixar Jesus completar a obra. Ele não tinha certeza que naquele momento que Jesus ia para morrer na cruz, para que ele pudesse então, logo em seguida, ele ressuscitar, e depois que o Espírito Santo de Deus, para que pudesse então consolar eles. Então ele não tinha certeza naquele momento que Jesus realmente era o Filho de Deus, ou até mesmo que sozinho ele não conseguiria vencer. Então Jesus olha para ele pega e fica triste. Mas eu quero dizer uma coisa para você: naquele momento que bate a tristeza no coração de Pedro, ele demonstra realmente um arrependimento. O que eu quero dizer com isso para você? Muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus e nós achamos que, na verdade, pelo fato de nós estarmos dentro da casa de Deus, nós fazemos parte da 99. Não, a 99, ou fazer parte dessas 99 ovelhas, significa o seguinte: em algum momento você pode errar. Em algum momento da sua vida, você pode dar uma desviadinha. Em algum momento da sua vida, você pode ver as dificuldades e os problemas, você não vai estar tão forte, quem sabe que nem você está hoje. Só que aí então, você busca arrependimento. Quer dizer, o arrependimento, ele faz parte da vida de um cristão. Não existe um cristão que é 100% salvo todos os dias, não. Porque começa a aparecer os problemas na vida dele, começa a aparecer os problemas na vida da irmã. Então, naquele momento, quando aparece um problema que acaba errando, imediatamente ou logo em seguida, tem-se a necessidade de buscar o arrependimento. Então eu quero dizer uma coisa para você: não existe super-homem, não existe super-mulher, mas existem pessoas que querem fazer parte das 99. E você que está aqui nessa noite, eu tenho certeza que você quer fazer parte das 99. Então você pode ter certeza que o Senhor está olhando para você, está querendo passar no bálsamo sobre a tua vida, Ele está querendo passar sobre a sua vida o Espírito Santo, não somente para consolar, mas para que Ele possa achar morada, e assim o nome dele ser exaltado e glorificado na sua
aprisco. Quantas são as pessoas que elas estão quietinhas na presença de Deus, nessa igreja ou numa outra igreja qualquer, e num determinado momento da sua vida, ela encontra algo que é interessante para a sua vida, e pelo fato daqui naquele momento ser interessante, aos seus olhos parecem ser coisas boas, ela começa a seguir aquela intuição natural de uma ovelha ingênua. Então, quando ela descobre, ou quando você vai falar para ela que ela está errada, infelizmente, ela não ouve mais a voz, porque ela já está envenenada, ou ela já está acostumada com a outra voz, ou até mesmo ela já está acostumada com outro tipo de vida. Então, automaticamente, ela não vai conseguir ouvir você ou até mesmo obedecer você. Por quê? Ela já está observando uma outra situação, uma outra pessoa, um outro tipo de comportamento e não consegue seguir você. Conta-se uma história, ou uma historinha, apenas para mim fazer aqui uma ilustração, que um determinado dia, um lobo, ele começou a ver que as ovelhas, elas andavam sempre juntinhas. Tinha hora para beber água, tinha hora para comer, tinha hora para elas voltarem para o local delas, lá no curralzinho onde elas ficavam de noite. Tinha um pastor que levava elas, tinha um pastor que quando elas se machucavam, ou se não, quando elas se afastavam um pouquinho do caminho, ia lá e colocavam elas no caminho. E o lobo lá de cima, ele observando, juntamente com todos os outros lobos que estavam juntamente com ele, ele começa a observar aquilo que estava acontecendo e começa a ver que no meio deles tinha uma desunião muito grande. Um querendo, sabe, pegar a comida primeiro que o outro, eles brigavam entre eles, um queria ser mais forte para dominar aquele grupo de lobos a que eles estavam, e começaram a observar que as ovelhas eram todas unidinhas. Então ele começa então, a observar e sente vontade então de ser ovelha. Um determinado dia ele chega lá para os outros lobos e fala assim: eu quero ser ovelha. Mas você não pode ser ovelha, rapaz. Olha o jeito delas serem diferente. Outra, as ovelhas, elas têm um outro tipo de alimentação do que a nossa. As ovelhas, elas têm um outro hábito de dormir. Enquanto elas dormem de dia, nós estamos também juntamente com elas observando, mas nós temos o hábito de dormir mais de dia. Nós observamos o hábito delas, mas nós vamos aquelas cochiladinhas, porque nós ficamos acordados de noite. Quer dizer, as ovelhas, elas ficam acordadas de dia como hábito natural, e os lobos, eles ficam como hábito natural, eles ficam acordados de noite. Então não vai dar para você: não, mas eu quero. Chegou uma certa hora que aqueles lobos não aguentavam mais, pegaram lá uma roupinha de lã, quer dizer, pegaram uma ovelha que já tinha morta, pegaram a carcaça dela, lã, colocaram em cima daquele lobo, arrumaram ele bonitinho, ele até parecia mesmo uma ovelha. Então colocaram esse lobo juntamente com as outras ovelhas. Então as ovelhas iam beber água, ela pegava e ia também. As ovelhas iam comer, e era capim, era ração, ele cheirava aquilo lá, e ele pegava e não queria comer, mas ele falou: não, agora eu não sou mais lobo, agora eu sou ovelha. E ele continuava teimando, e falou assim: não, eu não vou comer, sabe? E por um determinado tempo ele tomava aquela aguinha, comia aquela raçãozinha, ele pegava e comia lá aquele capinzinho, e
Mas nessa noite eu quero dizer para você: Deus está te alertando, Deus está me alertando. Não deixe o homem entrar dentro da sua casa, meu irmão. Não deixe o homem entrar dentro da sua empresa, do seu comércio. Não deixe o homem entrar no meio da sua família, no meio da sua parentela. Não deixe o homem entrar no meio da sua comunidade. Quando o lobo se aproximar, levante as suas mãos para o céu. Comece então a determinar um arrependimento na vida desse lobo, ou até mesmo repreender o mal que está na vida desse lobo. Você sabe por quê? Deus dá autoridade para você na terra e no céu, para que você possa repreender, para que você possa ter autoridade mesmo divina, para que através da sua vida o nome do Senhor possa ser exaltado e glorificado. Aleluias! A ovelha, ela é meio medrosa. Vocês sabiam disso? A ovelha chega em um determinado momento que ela se assusta com qualquer coisa. E quando ela se assusta com qualquer coisa, ela perde o rumo. Eu não sei se você sabe, somente por curiosidade, é muito comum nas ovelhas dar um tipo de mosca. Você sabia dessa? Tem um determinado tipo de mosca que dá somente nas ovelhas. Então, essa mosca, ela fica agindo na região da cabeça e no pescoço das ovelhas. Ela fica pousada um pouquinho, porém, ela fica, na maioria das vezes, ela fica voando em volta. Por quê que ela faz isso? Ela fica voando para atrapalhar a alimentação da ovelha. Por quê? A ovelha se afastando próximo do local onde ela vai se alimentar, automaticamente as moscas, elas ficam naquele local lá e vão comendo, e com isso elas vão procriando muito e muito mais. Por quê? Elas precisam da alimentação. Por que vai exatamente na ovelha essas moscas? É simples. Pelo fato delas serem mansas, inocentes e se assustam com qualquer coisa, então automaticamente elas se juntam sobre a cabeça da ovelha e fica lá um pouquinho lá, voando lá em cima lá. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Existem pessoas que elas fazem exatamente isso para tirar as 99 ovelhas de dentro da casa de Deus. E quem sabe a 100ª ovelha, aconteceu isso com ela. Existem pessoas que ficam no ouvidinho da pessoa, chega no teu ouvido e fala assim: você já percebeu que não tem unção nessa igreja? Você já percebeu que o grupo de louvor tem alguma coisa errada? Você já percebeu que aquele evangelista lá, quando ele pega o microfone para falar alguma coisa, não acontece nada? Você já percebeu que no culto não tem batismo com o Espírito Santo? Você já percebeu que no culto não tem renovo de vidas? Você já percebeu que não tem pessoas aceitando Jesus? Aí chega para você está com um problema financeiro, aí você começa a contar o problema para ela, aí você pega e fala assim: olha, isso já aconteceu uns 3 meses, porque eu fiquei desempregado. Mas 3 meses você não conseguiu ainda emprego? Falou: não, olha, posso falar uma coisa para você? Eu conheço uma pessoa em tal lugar, que se você pegou e for lá, ela colocar a mão sobre você ou sobre a tua carteira no mesmo dia. Aí leva a pessoa para um lugar, leva a pessoa para o outro, chega uma determinada hora que a pessoa chega para você fala que está com problema no teu casamento, a pessoa pega e fala assim: isso aí é fácil de resolver, separa dela, separa dele. Você está com problema com o teu filho e com a tua filha, a pessoa chega para você e fala assim: você sabe o que é isso aí? É falta de você corrigir seu filho, eu oriento até você maltratar, bater o seu filho. Não, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, ainda está valendo a palavra de Deus. Sabe por quê? Quando Deus ele se manifesta sobre a sua vida e você começa a buscar a Deus, você tem arrependimento, mesmo que você perdeu alguma coisa lá fora, ou até mesmo dentro da igreja, porque você errou, quando você busca o arrependimento, Deus olha para você e Deus ele começa a te levantar, começa a te levantar, começa a te levantar, começa a te levantar. Sabe por quê? Deus ele se agrada com pessoas a qual buscam o arrependimento, e eu tenho certeza que você é daquelas que buscam o arrependimento. Determinado dia, Davi ele observa que ele está perdendo as guerras. As pessoas que estão próximas de Davi
começam a ver que eles estão lutando e muitas pessoas estão morrendo na guerra. Então Deus, Ele pega e coloca no coração de Davi: Davi, você está errando. E Davi chega e fala para Deus: Senhor, eu pequei, foi contra o céu, não foi contra o Senhor, não. Vocês lembram a passagem do filho pródigo que nós pregamos aqui outro dia? O filho pródigo, quando ele chega para conversar com o pai dele, ele não chega lá para o pai e fala assim: papai, eu errei contra o senhor, contra a mamãe, eu errei contra os seus empregados, eu errei contra o meu irmão, eu errei contra a comunidade judaica. Não, ele fala assim: pai, eu pequei contra os céus. Davi era sábio, aquele menino, o filho pródigo, era sábio. Ele chega para Deus e fala assim: Senhor, eu sei que eu errei, eu posso pedir uma coisa para o Senhor? O Senhor não tira de mim o reinado. Deus falou assim: tudo bem, Davi, você vai continuar sendo rei, você vai continuar dirigindo o meu povo, porque em você tem arrependimento. Eu posso pedir mais uma coisa para o Senhor? Falou: pode. Mas posso mesmo? Eu falei: pode. Nunca retira de mim, Senhor, o teu espírito. E Deus falou assim: assim será feito como você falou, Davi. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Em alguns momentos da nossa vida, se nós não tivermos atento com aquilo que nós estamos ouvindo e começar a pedir para Deus tirar a tristeza que entra no nosso coração, em algum momento da nossa vida, nós começamos a ficar frio, nós começamos a achar que a nossa vida só tem luta, nós começamos a achar que as coisas não estão fáceis, nós começamos a achar que as coisas não valem a pena. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quanto maior tiver a dificuldade na tua vida, e você buscar em Deus que realmente Ele venha tirar de você, ou pessoas, ou da sua própria cabeça, aquelas moscas. O que é aquelas moscas? Aqueles pensamentos contrários, que Deus Ele não trabalha na sua vida. Você pode ter certeza de uma coisa: quanto mais rápido você se posicionar, mais rápido Deus vai levantar você na terra. Sabe por quê? Deus tem um compromisso com você, Deus tem um compromisso com a obra dele, Deus tem um compromisso com essa nação a qual nós moramos, Deus tem um compromisso com o mundo. E a Bíblia diz que quando ainda tiver uma pessoa que não ouvir a palavra de Deus, Deus não vai buscar aqueles a qual são escolhidos. Eu quero dizer uma coisa para você: nós vamos buscar a centésima ovelha? Vamos, e a cada dia mais. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer: nós temos que ficar em pé como as 99 ovelhas. Por quê? Para que nós possamos edificar a nossa casa, a nossa família, para que nós possamos edificar a nossa vida, e o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Quando creem nessa palavra, levante as suas mãos e adore a Deus comigo nessa noite. Aleluias! É essa palavra que eu também creio, meu irmão, como você. Eu tenho certeza que Deus, a cada dia mais, Ele vai levantar você na face da terra. Uma outra situação que eu tenho que explicar para você, que está dentro da casa de Deus, que faz parte das 99 ovelhas. Aquela pessoa que está lá fora como a centésima ovelha, talvez ela não atentou para essa situação. Toda a ovelha, ou todo grupo de ovelhas, elas têm juntamente com ela uma pessoa responsável. Segundo essa parábola, essa pessoa responsável é um pastor de ovelhas. O pastor de ovelha, ele não dá só comidinha para ela. O pastor de ovelha, ele não dá só aguinha para ela. O pastor de ovelha, ele não chega bem cedinho e coloca ela para fora, para que ela possa andar, para ela se exercitar, para que ela possa caminhar, para que ela possa se alegrar, e depois, no final do dia, colocá-la novamente lá dentro do aprisco. Ele não faz somente isso. Ele tem algumas funções que são muito interessantes. O pastor, ele faz a correção dessa ovelha para que ela possa andar junto com as 99. O pastor, ele, para fazer isso, ele usa basicamente dois instrumentos. Ele usa uma vara e usa o cajado. Para que serve a vara? A vara, se a ovelha não é para maltratar, não é para bater na ovelha, é para dar direção para ela. Fala assim, ó: vara
na sua vida espiritual tem alguém próximo de você que está se afastando das 99, essas pessoas, ou essa pessoa, com certeza, está precisando de você para usar a vara da mesma forma que Deus me usa como pastor, para usar a correção, usando também a vara para orientar as pessoas. Se, num determinado momento, pela inocência, pelo fato dela ser medrosa, e começou umas mosquinhas sobre a cabeça dela, ela saiu correndo no meio das 99, o que acontece? Ela se afasta tanto, que ela não consegue mais voltar sozinha. Então o que precisa? Antes que ela se perca e seja a 100ª ovelha, o pastor vai lá com a sua varinha e é para cá, é para lá, é para cá, é para lá. Aí a hora que não dá mais, ele vai e fala assim: é para cá, é para lá. Segundo dizem alguns historiadores e alguma coisa na literatura, após de muito tempo que o pastor fala assim: ó, vem para cá, vai para lá. Na hora de beber a aguinha, ela não quer beber água, ele fala assim, ele pega a varinha, ó, vai beber água, vai para cá, ela não vai. Na hora de se alimentar, da mesma forma com a varinha, vai para cá, vai para lá, a ovelha não vai. Ele pega essa varinha, coloca a patinha dela dianteira, uma das duas patinhas, coloca sobre uma pedra e com a vara ele dá um leve toque e quebra a perninha dianteira da ovelha. Aí você vai falar assim para mim: pastor, mas dói. Ah, pastor, mas que crueldade. Não. A Bíblia diz que Jesus, Ele ama tanto a gente, que de vez em quando Ele pega e usa a sua vara para corrigir e usa o seu cajado para consolar. Por quê? Existem alguns momentos na nossa vida que nós precisamos de orientação, e vale dos 8 anos até os 80. Não é para criança e não é somente, é para todo mundo. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos de uma pessoa do nosso lado falar assim: não. Em algum momento da nossa vida, alguém precisa estar do nosso lado, pegar e falar assim: você não pode mais aceitar essa situação. É uma situação de humilhação que você não pode aceitar mais. Em algum momento da sua vida, alguém tem que chegar para você e falar assim: ei, do jeito que você está agindo, cada dia você está entrando mais no buraco. Você não precisa somente levantar sua cabeça, não. Você precisa mudar de caminho, de direção. Você sabe por quê? Existem caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Então, em algum momento da sua vida e da minha vida, nós precisamos ser corrigidos. Não existe maldade nenhuma nisso. Ou nós passamos a mão na cabeça da pessoa, ou nós usamos somente de um paliativo, sabe? Tentamos agradar por um determinado momento, e lá na frente nós vamos ter a colheita, ou nós resolvemos agora. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que ter uma posição. Detalhe: existem situações na nossa vida que nós temos que fazer a pessoa chorar. Porque se você for uma pessoa que toda vez você só sorri, o dia que alguém fazer você chorar, você pega e se perde, não somente no aprisco, você se perde como ser humano. Existem alguns momentos na nossa vida que nós precisamos chorar. Você sabe por quê? O choro, ele lava a nossa alma, o choro, ele lava o nosso espírito. Aí você sabe o que ele faz depois que ele pega e quebra a patinha da ovelha? Ele já tinha no seu bolso, porque ele já ia fazer isso. Ele não foi em cima da hora que ele resolveu. Ele pega lá um pedacinho de pau, ele coloca na patinha da ovelha, ele pega um pedacinho de cordão ou um pedacinho de tecido, ele pega, enrola e dá um nó, como se fosse fazer uma
até nos dias de hoje. Aí ele pega aquela ovelhinha e põe no colo. Aí na hora que a ovelhinha vai comer, ele põe lá pertinho para comer. Na hora de beber água, ele faz isso, primeiro, segundo, terceiro dia. Na hora de levar para o aprisco, no seu colinho, ele pega e coloca lá. Detalhe, essa ovelha, ela não está acostumada com isso. Ela está acostumada a ficar solta, a fazer o que quiser na vida dela. Sabe? Ela quer ir para lá, quer ir para cá. O dia que ela não quiser fazer, ela não faz. Por quê? Ela é autossuficiente. Como ela é autossuficiente, o que ele faz? Coloca ela no chão. O que acontece quando coloca no chão? Ela quer andar, não consegue. Por quê? Começa a sentir dor. Ela começa a chorar. Só que como um bom pastor, ele vai lá, pega no colinho e põe de novo. Passam-se alguns dias fazendo isso. Então ele tira aquela tábua, porque já está cicatrizando. Aí, com ela no colinho, coloca ela de vez em quando no chão. Ela anda um pouquinho, mas ela não aguenta andar muita coisa. Então ela começa a chorar, ele vai lá e pega, coloca água, coloca a comidinha para ela, junto com os outros, ela vai. Você sabe o que acontece depois de alguns meses, depois que já cicatrizou? Aquele osso daquela ovelhinha, aonde o pastor vai, a ovelha vai atrás. Aí você sabe o que ele faz? Ele pega um sininho, coloca no pescocinho dela, e conforme o pastor começa a andar, aquela ovelhinha começa a andar com o sininho, e todas as ovelhas começam a andar atrás. Você sabe por quê? Elas aprenderam a andar juntamente com as outras. Quer dizer, as 99 estavam unidas. Você sabe quando é que existe realmente um local onde realmente é um aprisco? Quando as 99 pensam igual, quando agem igual, quando elas trabalham igual, quando elas têm os mesmos propósitos, têm os mesmos objetivos. E nessa noite, se você não entendeu ainda, eu quero dizer para você: Deus está colocando no teu coração andar em unidade juntamente com as outras pessoas, fazendo aquilo que é necessário, aquilo que Deus precisa, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus conta com você, segundo a virtude que Ele deu para você, não aquilo que você quer fazer e não aquilo que eu quero fazer. A vara, ela dá direção, ela ensina você a andar verdadeiramente no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que aprender isso, meu irmão. Jesus é a única pessoa que pode conduzir você, é a única pessoa que pode me conduzir para a vida eterna. Mas para isso, eu tenho que conduzir a minha vida de acordo com a qual Jesus Cristo manda. Aí sim, o nome dele é exaltado e glorificado na minha vida, porque conforme eu começo a andar, as pessoas começam a andar juntamente com você. Você já percebeu que várias pessoas, você tenta, e ela não anda juntamente com você? Você já percebeu? Se é uma pessoa que não serve a Deus, é fácil de entender. Porque se a pessoa não serve a Deus, você teve um arrependimento, você faz parte das 99. Ela é a 100ª ovelha, você tem que se preparar para buscar ela. Só que se você faz parte das 99 e as pessoas não estão te seguindo, tome cuidado, porque o erro não está na palavra de Deus, não. O erro não está no Jesus Cristo que você serve. O erro não está no Espírito Santo de Deus. O erro talvez, você pode até ficar bravo comigo ou bravo, mas o erro talvez esteja na sua vida. Porque segundo diz a palavra de Deus, aquele que serve a Jesus Cristo, sinais maiores o seguirão. Isso significa que você vai fazer sinais maiores do que o pastor Jesus. Quando você pegar e juntar uma multidão do seu lado, e você fala assim: ei, esse é o caminho. Olha, a palavra de Deus é assim que se segue. A palavra de Deus diz isso, então as pessoas vão começar a seguir você. Mas enquanto você baixar a cabeça, estou triste, né? Parecendo galinha de Angola, né? Tô fraco, não vai resolver nada. O que vai resolver na sua vida é você levantar a cabeça e falar: ei, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aleluia. Meu irmão, quando eu vejo um crente chegar perto de mim
99. Você não faz parte das 99, porque as 99, quando está difícil, ela pega ela dá uma balançada na cabeça dela assim, ela expulsa aquela moça que está querendo colocar coisa na cabeça dela, ela dá uma balançada na cabeça dela assim, ela dá uma olhada e fala assim: ei, cadê o rebanho? Está ali? Eu vou em direção do rebanho. Mas muitas pessoas, infelizmente, têm se afastado do rebanho de Deus, porque têm ouvido tantas coisas e não têm se direcionado. Mas a vara de Deus nessa noite, ela está dizendo para você: o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. O verdadeiro caminho é você seguir a Jesus, porque através dele o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado, sim, mas você vai ser honrado na face da terra. A última característica para mim aqui encerrar essa mensagem é o cajado. O pastor, ele anda com uma varinha e com um cajado. O pastor anda com uma vara e com um cajado. O cajado, ele tem o símbolo de socorro. Da mesma forma que a vara, ela dá a direção e às vezes tem que ter uma correção, automaticamente o cajado é o socorro. Pastor, explica melhor. É simples. A ovelha, pelo fato dela ser dócil, mansinha e inocente, começa aquelas mosquinhas na cabeça dela, perturbar ela. O que ela faz para fugir das moscas? Ela sai com tudo para qualquer lado. Ela não escolhe direção. Qualquer lugar é melhor do que aquele lugar que ela está. Por quê? Lá não tem mosca. Lá não tem ninguém para preencher a cabeça dela. Só abraço. Aí chega uma determinada hora que ela fica sozinha. Por quê? As mesmas pessoas que abraçam, as mesmas pessoas que fazem um monte de promessas, são as pessoas que abandonam. Não foi assim que aconteceu com você no ano passado? Alguém já prometeu para você uma porta de emprego melhor, você saiu do serviço onde você estava e a pessoa deixou você na mão porque não deu certo o outro serviço lá? Alguém já pegou e já chegou para você e falou assim: ninguém te entende, mas eu te entendo? Aí na hora de maior dificuldade ela arrumou uma outra coisa melhor para fazer e deixou você sozinho. Já aconteceu ou não aconteceu? Isso acontece todo dia. Alguém chega próximo de você e, se você for uma pessoa muito sorridente, pegar e está próximo de você. Se você tiver dinheiro, a pessoa está próxima de você. Eu quero ver quando você estiver com a cabeça baixa, quando você não tiver um centavo para nada, se os mesmos amigos ou as mesmas moscas, elas estão próximas de você. Não estão. Quantas pessoas, meu irmão, têm saído da sua igreja de origem, indo para outra igreja e vão congregar em outro lugar por causa dessas moscas. Chegam no outro local, a mesma coisa, as moscas ficam enchendo a cabeça dela. Vai para outro, a mesma coisa. Chega uma hora que a pessoa não quer mais saber de igreja, ela quer ficar na casa dela, não tem ânimo nenhum para fazer nada. Você sabe o que Jesus diz aqui? Tem que usar o cajado. O cajado é como se fosse assim um pedaço de pau encurvado. Inclusive na época era um pedaço de pau mesmo. Pega-se uma madeira que sai um outro tronquinho, corta ali atrás, corta aqui, segura no cabinho. Não é aquele bonitinho que a gente vê no filme. É um pedaço de madeira, né? Lá no passado era assim. Depois que começaram a aperfeiçoar, o que interessa não é o material do cajado. O importante é ter o cajado. Aí ele vai lá, ele está no cantinho lá, ele vai lá com o cajadinho, levanta ela e põe ela em pezinha. Você sabe por que ele pega o cajado e ele levanta ela? Porque é o seguinte: a ovelha, ela tem um corpo até grande, só que o estômago da ovelha, ele é um pouquinho maior do que em muitos animais. Isso significa o seguinte: que a ovelha, ela come o dia inteiro. Não estou falando que Jesus
pessoas que na sua casa, no seu serviço, em algum lugar, comem o dia inteiro. Não estou falando isso. Eu estou falando dessa ovelha, animalzinho. Se acontece com você, é uma mera coincidência. Você já percebeu que tem ovelhas que são mais magrinhas e mais gordinhas? Por quê? Quanto mais ela vai comendo, ela vai engordando mais. Quanto menos, mais. Então lá no passado, isso não é para agora, lá no passado, né? Se tiver acontecendo com você, é uma mera coincidência. Então naquele passado, lá no passado, se a ovelha ela tivesse um pouquinho gordinha, eles não davam comprimidinho para ela emagrecer. Não tomava remedinho homeopático. Não. O pastor, quando ela estava comendo juntamente com as outras ovelhas, via que estava comendo demais, ele pegava e puxava ela. Por quê? Para as outras também comerem. Para todas comerem igual. Comendo igual. Todas as ovelhas são iguais. Qual é o problema nos dias de hoje? Que às vezes nós temos que usar o cajado e você tem que usar o cajado. Existem pessoas que elas acham que elas sabem mais que os outros. Eu conheço pessoas que elas conhecem mais do que o pastor dela, conhece melhor do que o professor de escola dominical, conhece mais do que o diácono, do que o líder de departamento. Então, pelo fato de elas conhecerem demais ou pensarem que conhecem demais, elas são autossuficientes. Então, de vez em quando ela vai para lá e para cá, usa-se a vara, não é? Mas quando chega-se no final do dia, não se usa a vara, pega-se e põe o cajado. Por quê? Ela toma tanta varada, ela come tanto, que ela não consegue ficar de pé. Já aconteceu com você, ou você conhece alguém? Chegar para você e falar assim: pastor, eu não estou conseguindo mais servir a Deus. Pastor, eu não estou conseguindo mais ficar em pé. Pastor, eu estou quase desviando. Por quê? Come. Às vezes não é para comer alguma coisa, acaba comendo. Às vezes come uma comida estragada. Quer dizer, ouve coisas das moscas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não sabe obedecer. Não sabe fazer outras pessoas obedecê-las. Aí fica no chão. O que acontece com ela se deixar ela até no outro dia lá no chão? Pelo fato de ser muito frio naquela região lá de Jesus, então no outro dia, pelo fato de fazer 6, 10 graus abaixo de zero, ela automaticamente pode morrer numa única noite. Então ele vai lá, o cajado levanta, vai com o cajado, levanta. Chega uma hora que ele vê que ele não dá, ele cata no colo e leva embora. Por quê? Se deixar ela lá, ela morre. O cajado, ele tem uma outra característica. Se ela pega e sai do aprisco, ela vai para um lugar, vai pelo outro, pelo fato de ela ser ingênua, ela pode se enroscar, por exemplo, no meio das pedras. Quantas pessoas têm se enroscado no meio das pedras? Quantas pessoas têm visto a dificuldade e ela vai se afundando no meio daquela dificuldade, vai entrando, e chega uma hora que ela se enrola tanto que ela não consegue sair. Quantas pessoas que sabem que está fraco, mas não vão buscar a Deus? Nessa hora o pastor, ele tem que usar o cajado. Ele vai lá e pega no meio das pedras e tira aquela ovelha daquele local. Se por acaso ela cai dentro de um buraco, ele vai lá com o cajado, levanta ela sobre as suas perninhas, pegando a parte da cabeça, levanta ela com cuidado e tira ela daquele buraco e leva ela novamente para o aprisco. Você sabe o que eu quero dizer aqui para você? A ovelha, ela é muito fácil de domesticar. Mas sabe qual é o problema da ovelha? Ela ouve qualquer coisa. A ovelha, ela é muito fácil de domesticar. Mas qualquer mosquinha que chega no seu ouvido e começa a soprar alguma coisa, ela já fica perturbadinha e ela não sabe aquilo que ela quer da vida.
Nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, que está aqui nessa igreja, quem sabe você que está nos ouvindo lá pela internet, eu quero dizer para você que, independente da situação que você está vivendo hoje, se é uma situação boa, se é uma situação ruim, independente se você está com saúde, se você está com doença, independente se a sua vida financeira está boa ou não, independente se a sua vida espiritual ela está boa ou não, a sua vida sentimental esteja boa ou não, sempre, ou fique atento e ouça o que é que o pastor tem que dizer para você. E esse pastor não é eu, porque em algum momento da sua vida eu posso querer colocar uma mosquinha na tua cabeça. Esse é o pastor que eu quero que você siga. É esse aqui, ó, que deixou a palavra. Aqui está o seu manual de vida, meu irmão. Aqui está o manual a qual você pode ser uma pessoa vencedora ou uma pessoa derrotada. Aqui está o manual que pode fazer você de uma pessoa derrotada ou uma pessoa vencedora. Pode fazer uma pessoa fraca ou uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aqui está o manual que pode fazer que as 99 podem seguir você, ou simplesmente você não fazer parte das 99 e um dia você ser a 100ª ovelha. Aqui está o remédio para a sua vida terrena e o remédio para a sua vida espiritual. Que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa abençoar a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fique de pé, por favor, no nome do Senhor Jesus.